Juan, boa tarde. Boa tarde. Bom, provavelmente, pelo que a gente tem visto dos treinamentos desde semana passada, o Muricy deve colocar o Léo ali mais adiantado na frente, o Allan Kardec fazendo a função do Ganso e apenas o Renteria no ataque. Isso muda alguma coisa para você dentro de campo? Não, não. A minha parte tática continua a mesma, do que eu já vinha fazendo. E acho que só essa mudança, né, dos jogadores que estão na seleção, mas para mim continua tudo do mesmo jeito. O Muricy chegou a falar com você se vai utilizar mesmo o Léo, se vai haver uma troca entre vocês, hora você no meio, hora o Léo? Não, não, ele não me falou nada, mas eu acho que pela circunstância do jogo pode acontecer numa jogada ou outra, mas eu acho que a princípio eu devo ficar mais lateral e o Léo no meio. Juan, o que você pode falar do jogo de amanhã contra o Fluminense na Vila Belmiro? Olha, um jogo difícil, um jogo duro. O Fluminense tem uma grande equipe, ficou provado aí que eles fizeram na Libertadores. É uma equipe que provavelmente vai brigar pelo título brasileiro. Então isso mostra a dificuldade do jogo e a importância que esse jogo tem para a gente, porque a gente também tem essa intenção de brigar pelo título brasileiro. Então é um concorrente direto ao título e então a gente tem que fazer uma grande partida. O Juan hoje treinou aí junto com vocês um garoto que é apontado aí pelo Santos como uma das novas promessas, né, depois do Neymar, que é o Vitor Andrade. Talvez ele seja relacionado para o jogo de amanhã. O que você conhece sobre ele? O que você pode falar da participação dele hoje entre os profissionais? Acho que é mais um, né, mais uma pérola aí do Santos, né, que tem que ser bem trabalhada como foi com os outros jogadores. E acho que é cedo para dizer, né? Ele treinou aqui o primeiro dia com a gente, mas já dá para ver que é um jogador que tem qualidade, um jogador que é habilidoso, que é driblador. Apesar de hoje no Rachão ter sido um 2 toque, né? Mas a gente conhece e vê que o jogador tem qualidade. E agora é esperar amadurecer e ele tendo as oportunidades. Se Deus quiser, vai ser mais um grande jogador. Juan, você é um dos poucos jogadores do elenco do Santos que já puderam comemorar um título brasileiro. E um discurso que é muito ouvido por alguns jogadores, principalmente o Neymar, o Ganso, entre outros, que ainda não conquistaram esse título, é essa vontade de ser campeão. Queria que você falasse um pouco, com a sua experiência, até como é que você passa isso para o pessoal um pouco mais jovem, então até já experiente com seleção e tudo mais, mas como é que você faz para passar isso no sentido dos caminhos para conquistar o título brasileiro? Aquela coisa, né? Todo jogo é final de campeonato e isso tem que ser colocado em prática, né? É difícil você jogar uma final de campeonato e você entrar para um jogo do brasileiro com a mesma atenção, com a mesma vontade, porque você pode recuperar os pontos lá na frente, mas tem que entrar com a mesma concentração, porque todos os jogos valem os mesmos 3 pontos e ter uma regularidade, né? Não adianta ganhar muito bem em casa e perder fora e ficar assim, que não adianta. Tem que tá mantendo uma regularidade boa tanto dentro de casa quanto fora e aí sim você vai chegar na reta final do campeonato disputando o título. Juan, você está acostumado ali do lado esquerdo fazer um 2, né, com o Neymar em cima do marcador. O que muda com a entrada do Léo jogando na sua frente, um lateral de origem como você, jogando na linha da frente ali, ajuda na marcação, é ruim pela falta de entrosamento? Fala sobre isso daí, por favor. Olha, eu acho que é claro que são jogadores diferentes, né? Mas para mim não muda muito, né? São 2 jogadores de qualidade. O Léo tem uma baita história no clube e jogar. Eu acho que tá próximo dele, dá opção. Ele como lateral conhece bem a posição, sabe a hora que o lateral tá passando. Então acho que a gente conversar bastante ali que não vai ter nenhum problema. E acho que muito pelo contrário, tem tudo para os dois fazerem uma grande partida. O Léo é lateral, né? Claro que ele sabe marcar mais, porque já jogou defensivamente, jogou na Europa, e na Europa o lateral é quase que um zagueiro, então ele tem essa experiência, sabe marcar, né? Então, claro que ele tem mais uma noção de marcação do que um atacante. Juan, eu queria saber se você, em algum momento da sua carreira, chegou a atuar improvisado em alguma outra posição e o que muda para você jogar com jogadores improvisados? Não só o Léo, mas também no caso do Allan Kardec.
Eu já cheguei a jogar de volante um tempo no Fluminense. E um pouco também na Inglaterra, joguei mais ou menos nessa linha de 4, assim, na linha da frente. Eu acho que a gente que está ali do lado tem que estar sempre próximo, sempre procurando ajudar, porque às vezes o jogador numa outra função acaba tendo algum tipo de dificuldade. Então a gente tem que estar próximo para passar para eles uma confiança, uma união do time, e que aí sim o fato essa adaptação numa outra posição acaba sendo muito mais fácil. Juan, boa tarde. Boa tarde. Você já jogou no Fluminense, como você mesmo disse, foi campeão estadual lá, né? Foi isso. Mas depois também jogou no Flamengo, viveu essa, digamos, rivalidade entre os dois clubes. Tem algum sentimento em relação ao Fluminense, alguma coisa especial para você, por ter jogado lá ou por ter jogado muito contra? Foi lá onde as coisas começaram para mim profissionalmente, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo Abel, que foi ele que me colocou para jogar, e ele está lá hoje, né? Então ele foi um momento que foi decisivo na minha carreira, para eu poder ter me tornado profissional, me continuado com a carreira. Então foi lá que eu comecei a jogar profissionalmente, a ser titular, né, de uma equipe profissional. E claro que fica marcado, e tenho carinho também, como eu disse, pelo Abel, que me deu oportunidade, confiou em mim, e graças a Deus está dando tudo certo. Juan, a gente percebe aqui na convivência entre vocês aqui nos treinos e nos jogos que o Léo exerce um papel de liderança no elenco. Ele é um cara que fala bastante, orienta as jogadas, mesmo quando está sem a bola. Ele tem esse papel de orientar as jogadas do time. Queria saber o que o time ganha com o Léo, desse ponto de vista da liderança, da importância que ele tem também falando em campo. Não, sem dúvida, né? Ele é por ele, pela personalidade dele, pela história, acaba sendo um líder natural do grupo, né? E claro que você tem um jogador desse do seu lado é sempre importante, sempre passa essa experiência para todo mundo, acaba sendo uma referência dentro do time, como ele é, pela história, pela personalidade, pelo que ele já conquistou. Então, realmente, também ainda tem esse lado positivo para o time. Boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouco do Renteria. O atacante chegou ano passado, marcou gol logo na estreia, mas depois não conseguiu marcar mais, teve lesão. A gente percebe, vendo até vídeo dele em concentração, bastidor, que ele é muito animado, mas em campo ainda não teve essa oportunidade de essa alegria. Ele anda meio triste por aí ou não? Não. Ele realmente é muito brincalhão, está sempre brincando. Eu tive a oportunidade de concentrar com ele em algumas viagens e realmente sempre de bom humor, sempre brincando, e acho que isso ajuda muito para quando ele tiver a oportunidade, como vai ter, fazer um bom jogo, e se Deus quiser ele vai fazer uma grande partida e vai ajudar o Santos a vencer. Ô Juan, nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Santos sofreu demais com a falta de entrosamento justamente por não jogar junto, né? No jogo contra o Sport foram muitos passes errados, quase 40. Com esse tempo que vocês tiveram, quase 15 dias aí de treinamento, deu para entrosar melhor esse time que vai a campo amanhã contra o Fluminense? Você acha que a tendência é que o time jogue bem melhor do que jogou nesses 2 primeiros jogos? Eu acho que sim. O time fez alguns treinos táticos, coletivos, e isso ajuda bastante a ter esse entrosamento melhor ainda do que teve nesses 2 primeiros jogos, né? Então, acho que a gente entrando unido, entrando focado, sabendo de quanto difícil vai ser o jogo, acho que a gente, dessa maneira, tem tudo para fazer um jogo melhor e vencer o jogo. Juan, na verdade, é uma pergunta puxando para uma outra. Primeiro, queria que você falasse. O Santos teve 2 jogos do campeonato, como foi comentado, que foi contra adversários que, em tese, não brigam, não são favoritos ao título. O Fluminense como você comentou, é um desses candidatos. Por mais que a cabeça, logicamente, esteja no Corinthians, no jogo da Libertadores, muda a forma que vocês vão encarar o jogo, 6 jogadores, em relação aos jogos contra o Bahia e o Sport? E aproveitando, você jogou no Flamengo e no Fluminense, e agora jogou no São Paulo e no Santos. Queria que você falasse um pouco sobre o que você observou, que é um pouco da rivalidade desses times em comparação com o Rio. Eu acho que a gente tem que, como eu disse, o foco no brasileiro tem que ser o máximo em todos os jogos, senão você não consegue ter a regularidade necessária para brigar pelo título.
E eu acho que a diferença das rivalidades é que aqui é uma coisa mais séria, uma coisa até um pouco mais de violência. E lá no Rio não, é mais aquela coisa de brincadeira, de um tirar sarro do outro. O carioca é mais gozador assim do que o paulista, e aqui é uma rivalidade assim mais séria um pouco, até dentro de campo. É uma rivalidade um pouco diferente. Esse venceu o Deco. O que você sabe e o que o Muricy passou para vocês? O que tem que se fazer contra esse Fluminense que já pegou, já largou bem no campeonato e, conforme disse o companheiro aí, ele é o concorrente direto no título. Então, se vocês pegam empate com o Bahia, não tem tanto problema porque não vai concorrer diretamente ao título. Se você tira a ponta do Fluminense, está tirando de um concorrente. Então, o que o Muricy passou? Ele demonstra alguma preocupação? E que você sabe do Fluminense atual sem o Deco? Olha, eu não sei quem vai entrar no lugar do Deco, né? Mas claro que o time do Fluminense, a gente conhece todos os jogadores já que tem uma bagagem, que tem uma experiência aqui no futebol brasileiro internacional. Então a gente, com certeza, os jogadores individualmente a gente conhece, né? E o Muricy vai passar para a gente, antes do jogo, os maiores detalhes, né, da equipe do Fluminense, na preleção, que a gente vai ficar sabendo tudo direitinho para pegar o Fluminense. Juan, até nesse mês de junho, vocês vão ter aí 6 partidas em 18 jogos. São 4 pelo Brasileiro, 2 pela Libertadores, contra o Corinthians, e possivelmente vai ter ainda a final da Libertadores se passar pelo Corinthians. Queria saber essa sequência, se tem alguma preparação especial para vocês, como é que você encara isso? Jogar a cada 3 dias, praticamente. É bastante cansativo, né? Tem um desgaste muito grande, tanto físico quanto psicológico, ainda mais jogos da importância de semifinal de Libertadores. Mas a gente tem que se preparar. Acho que a cada dia que a gente vier para treino, dar o nosso melhor, se cuidar fora de campo, encarar também, quando a gente sai daqui, encarar como treinamento, a alimentação e o repouso, para que a gente chegue nas melhores condições possível e para fazer grandes partidas. Eu acho que é um momento que vai definindo, a Libertadores pode definir o nosso ano, então a gente tem que estar com o máximo focado, o máximo preparado para fazer o nosso melhor dentro de campo e, se Deus quiser, passar para a final. Juan, você falou que começou praticamente com o Abel Braga, né? Isso. Ele que te deu a chance. Qual é a diferença do trabalho do Abel Braga e do Muricy Ramalho? Qual o paralelo que você traça de um e de outro? Tem algumas diferenças, né, táticas, que cada treinador tem suas preferências, mas, por um outro lado, eles são bem parecidos assim no jeito de lidar com o grupo, são bastante sinceros, falam o que tem que falar para todo mundo, não tem falar as coisas por trás, e eu acho que os dois também respeitam muito os jogadores e abraçam os jogadores, né? Não é só de cobrar, não é só de dar bronca, mas também de juntar o grupo, de unir o grupo. Eu acho que os dois têm isso muito parecido.